Eu posso ter alguns minutinhos da sua atenção para poder abordar com vocês esse tema aqui que é extremamente importante? Barulhos. Amados, eu moro em uma rua principal e, para completar, tem 2 linhas de ônibus que passam na porta da minha casa e tem um ponto de ônibus na porta da minha casa. Então, é barulho de gente falando, de gente indo e vindo, de gente conversando, e a cada certo tempo passa um ônibus e para e fica com o motor. Amados, isso incomoda, isso irrita, mas vamos lá, não só passa os ônibus, como também passa os carros, e alguns passam buzinando porque viu um conhecido e não tem horário, né? E de tempo em tempo também passa as motos com os escapamentos furados e aquela aceleração, e também começa a buzinar, atiçando os cachorros. Os cachorros começam a latir. E para completar, gente, é real, tá? É real, é o meu dia a dia. Para completar, eu tenho um bar em frente à porta de casa, e do lado desse bar tem um salão de festa. Vira e mexe, o som tá nas alturas mesmo. É um barulho terrível. E nos força a ir para a parte mais isolada da casa para poder descansarmos, e isso à noite. Amados, eu vou ser sincero com vocês. Quantas das vezes eu já fui lá reclamar, já fui lá brigar, e eu afirmo para vocês, quando eu agi, nada adiantou. O barulho não parou. O agito lá de fora não parou. E na maioria das vezes quase arrumei problemas sérios. Por quê? Se é um bar, envolve álcool, envolve até mesmo outras coisas. E tem a questão da violência. Eu aprendi que pessoas em um ambiente de muito barulho têm a tendência de ficar fortemente, grandiosamente estressada. Ela passa a ser um barril de pólvora, e você vai para poder pedir silêncio, pedir paz. Você vai estar errado. Ninguém vai te levar em consideração. Por mais que você fale, poxa, tá tarde, eu só quero descansar. Amados, eu aprendi a mudar a estratégia. Graças a Deus eu tenho Cristo no meu coração. E, segundo a Bíblia, Ele vem nos orientando de como proceder mediante a tudo isso. Eu não oro para que Deus venha lá e faça e acabe, crie uma coisa para acabar com esse agito, com essa bagunça, não. Eu hoje simplesmente aprendi a orar e pedir que o Senhor abençoe essas vidas. Hoje eu entendo o poder das palavras, e hoje eu entendo mais ainda o poder dessa palavra. E talvez hoje você esteja vivendo isso, lidando com barulhos. O barulho incomoda. O barulho audível incomoda. O barulho que o mundo faz, que a sociedade faz, incomoda. Esses barulhos dá para simplesmente pegar e contornar. Assim que é possível, eu posso pegar e se mudar de endereço. Mas e quanto aos barulhos de um casamento em ruínas? E quanto aos barulhos de uma doença psicológica como o estresse? O barulho físico, ele estressa. O barulho físico, ele desperta em nós ansiedade. E quanta gente lidando com o barulho da depressão. Existem os barulhos que de fato são audíveis, que todo mundo está ouvindo, que todo mundo está fazendo parte, mas tem barulhos que só você ouve. E como lidar com tantos barulhos? Amados, lá fora é isso. Lá fora, a música, ela não vai parar. Lá fora, os carros não vão pegar uma outra rua. Lá fora, as pessoas não vão mudar de calçada. Lá fora, eu não tenho o poder para resolver. Mas aqui dentro, você e eu, com Deus, nós podemos resolver. Olha só o que a Bíblia diz em Salmos 46, verso 10. Oh, glória! Aquietai-vos. Sim, é você que tem que parar, respirar, relaxar e se entregar ao Senhor.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Se você conseguir, nesse momento, silenciar o seu coração, você vai escutar a voz do Senhor. Ouvimos tantas coisas o tempo todo, e por que então não ouvirmos a voz do Senhor? Amados, lá fora de fato não há o que fazer, mas aqui dentro de nós não podemos deixar o mundo externo nos contaminar, não. E Deus diz mais a cada um de nós. Olha só o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, verso 5, verso 6 e verso 7. 6 e 7, na verdade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Amados, cesse esse barulho que você está vivendo internamente. Cesse esse eco que você está vivendo internamente. E como? E como silenciar o coração? Como silenciar esses conflitos internos? Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus. Olha só o que diz o verso 7 de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Se você conseguir hoje chegar nessa condição de aquietar o seu coração e se aproximar dele, você vai ver uma revelação única de Deus em sua vida. Tem muita gente hoje vivendo crises porque é agitada. Tem muita gente hoje vivendo ainda a doença, a enfermidade, porque ela não consegue simplesmente parar e descansar no Senhor. Deus hoje quer cessar os barulhos do nosso interior, do nosso coração. Já estou terminando aqui. Eu senti de Deus de vir ter esse bate-papo com vocês. Olha só o que diz o Salmos de número 23. Esse texto aqui, ele não está ensaiado. Eu estava buscando até mesmo pela paz, enquanto tenho ainda algumas questões da casa para poder sanar. E olha só o que Deus diz mais aos nossos corações. Salmo 23, verso 2 e 3. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, como nosso bom pastor, Ele quer nos fazer deitar em pastos verdes. Quer nos conduzir a águas tranquilas. Amém? Não deixe o mundo roubar, os barulhos do mundo roubar a sua paz interior. Em cada um desses processos que talvez você possa estar, faça a escolha certa. Busque, continue buscando ao Senhor. Continue confiando no Senhor. Eu sei que os barulhos dizem ao contrário do que nós buscamos em Deus. Os barulhos têm essa função mesmo de nos afastar de ouvir a voz do Senhor. Mas hoje é o dia de se aquietarmos e também de confiarmos somente no Senhor. Amados, eu quero encerrar esse momento de ministração dizendo a vocês: o barulho da doença pode ser ensurdecedor, mas a voz mansa do meu Senhor diz que a sua cura é plenamente possível. Para isso, você tem que deixar de ouvir as vozes externas e somente focar na voz do Senhor. Eu tenho por hábito aqui orar pela cura, orar pela libertação, orar pela restauração. E tudo isso eu faço com muita seriedade e com fé, porque tudo isso é bíblico. E eu creio muito no Deus que eu prego. Que Deus possa silenciar essas vozes externas que diz que você vai ficar refém dessa doença, refém dessa enfermidade, refém dessa doença psicológica.
Que Deus possa silenciar hoje, agora, essas vozes que dizem que para você não tem mais jeito, que você vai morrer como viciado. Que Deus hoje possa silenciar, te ajudar a silenciar tudo isso que te afasta dele. Amém, amados? Que o nosso coração seja um campo de paz e que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você me permite fazer essa oração? Pai, eu não sei quais são os barulhos que têm incomodado a vida dos meus irmãos. Senhor, talvez seja de fato o barulho de um veículo grande, pesado passando. Talvez seja o som do vizinho. Talvez seja algo mais delicado e sério como uma doença. Talvez seja o barulho de um casamento desmoronando. Talvez seja o barulho dos vícios. Talvez seja o barulho, Senhor, de sentenças dizendo que essa vida não vai andar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz em meio a esses barulhos e seguir em direção a ela. Pai, ainda que o mundo esteja explodindo, nos ajude a termos um coração em paz. Senhor, não deixe o barulho, Senhor, arrancar a nossa razão, a nossa racionalidade, não. Pois eu creio que o Senhor é maior do que esses barulhos. Pai, eu creio que nesse momento os meus irmãos estão deixando cada um a sua vida em suas mãos. E eu te peço, meu Pai, que a fé seja mais forte, mais alta do que esse barulho. E o Senhor manifeste a cura nessa vida, a cura física, a cura psicológica. Eu te peço, meu Pai, que essa fé seja mais forte, fique mais forte do que esse barulho que leva, Senhor, essa vida aos vícios. Eu te peço, meu Pai, que essa fé seja mais forte do que esses barulhos que levam o casal a não conseguirem parar e escutarem um ao outro, levando esse casamento à destruição. Que a nossa fé em Ti, Senhor, seja mais alta, seja mais forte do que qualquer barulho que esse mundo tenha. Pai, eu deixo a vida dos meus irmãos em Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém? Paz.